Confira agora a crônica da semana. O espírito, quando resolve por renascer, realiza o seu planejamento encarnatório. Nesse planejamento, ele insere experiências com o intuito de educar-se, a fim de crescer no exercício das virtudes. Quando tem discernimento e sabedoria para decidir sobre o próprio futuro, cabe ao reencarnante escolher a natureza das experiências que irá enfrentar na Terra. Escolhe a condição social, o contexto familiar, o corpo físico que irá utilizar. Selecione as condições ideais a fim de exercitar suas virtudes. Elege a situação pelas quais deverá passar, a fim de despojar-se dos vícios que acompanham há tempos. Tudo com o intuito de melhorar-se e de educar-se. Entretanto, quando o espírito não tem maturidade para escolher por si mesmo, seus guias e protetores são os responsáveis pelo planejamento existencial. São esses espíritos superiores que escolhem a natureza das experiências que os seus tutelados irão vivenciar a fim de aprendizado. A escolha do corpo, portanto, tem grande importância neste processo de sublimação do espírito. Segundo Allan Kardec, o espírito não tem sexo, podendo encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. O sexo só existe na organização física e o espírito escolhe o corpo a encarnar conforme as provações e os deveres que precisa realizar. Assim, um espírito pode realizar grande parte da sua jornada evolutiva no mesmo sexo, se isso for de sua preferência ou necessidade. Essas repetidas experiências no mesmo sexo criam no psiquismo uma polaridade sexual. Polaridade esta que imprime no ser características psicológicas inerentes à sexualidade vivida. A tarefa evolutiva de todos os espíritos é desenvolver as qualidades psíquicas inerentes às duas polaridades. Ou seja, deve o indivíduo trabalhar para evoluir nas qualidades morais, tanto no conteúdo anima quanto no conteúdo animus. Deve vivenciar e aprimorar as qualidades masculinas e femininas, para que o espírito cresça em virtudes e caminhe em direção à felicidade. Ambas as polaridades, quando plenamente desenvolvidas, levam à conquista da sabedoria. Por isso, pode um espírito encarnar ora como homem, ora como mulher, a depender das suas necessidades de evolução. E não é incomum que o espírito se demore séculos na mesma polaridade, masculina ou feminina, a fim de consolidar as virtudes inerentes a esta polaridade escolhida. Acontece que surge, em determinado momento da evolução do espírito, a necessidade de experienciar a outra polaridade. Essa necessidade de evoluir em virtudes é uma das causas desta mudança, pois há outras, como expiação, por exemplo. Quando, ao longo das reencarnações, o espírito não consegue desenvolver os valores evolutivos inerentes às duas polaridades, precisa vivenciar uma nova posição existencial. E quando a estrutura fisiológica e anatômica do ser não corresponde às aspirações psicológicas impressas em existências anteriores, surge o interesse homossexual. Quando encarnado, é a conduta moral do espírito que irá delinear se a sua existência será harmônica ou conflitiva. O interesse homossexual não é uma doença, nem falha de caráter. É uma experiência que este ou aquele espírito precisa vivenciar. A religião espírita é uma religião não segregadora, é uma filosofia consoladora. Todas as pessoas interessadas em conhecer o espiritismo devem ser bem recebidas no centro espírita. A casa espírita é a casa de Deus e na casa de Deus todos são bem-vindos.